Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Alice. Boa noite, Josefa. Boa noite, Célia. Vamos ver se chega mais gente aí pra gente começar. Vocês estão me vendo bem? Estão me escutando bem? Opa, Jamile, seja bem-vinda. Camila, seja bem-vinda. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Tá tudo tranquilo aí? Ah, legal, Camila. Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Eu ver se chega um pouquinho mais de gente pra gente começar logo. Eu aproveito, agradeço a presença de todo mundo e convido para quem ainda não conhece, para conhecer e seguir lá o meu canal no YouTube, o canal Automestria. É um canal bem bacana, que a gente traz informações, conhecimentos, dicas para um crescimento pessoal, para o seu próprio desenvolvimento, trazendo conceituações para trabalhar a inteligência emocional. Boa noite, Paula, seja bem-vindo. Boa noite, Edgar, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Como praticar o autodomínio? Carolzita, seja bem-vinda. Todo mundo está me vendo, me escutando bem? Boa noite. Então, vamos lá. Então, pessoal, é um tema bem interessante, como praticar o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é um assunto que é muito comentado, que é muito falado, mas na prática, o que é? Como é que eu vou praticar o autoconhecimento? Como é que isso funciona? Boa noite, Paulo. Então, acho que já dá para a gente começar a falar sobre isso. Como é que a gente pratica o autoconhecimento? Então, uma dica que eu dou super interessante para você trabalhar o autoconhecimento é você utilizar o seu corpo búdico. É um corpo sutil superior seu. Ele é o corpo responsável pela sabedoria, o desenvolvimento da sua sabedoria interior, a ativação dela. Por quê? Porque você tem que ir em busca do autoconhecimento para alcançar a sabedoria, para você ter uma visão mais ampla sobre a vida, para você ter uma compreensão do que está acontecendo, o que acontece com você, quem é você, o que acontece na sua vida, ter uma visão interligada, integrada, ter condições de ter um centramento interior. E para isso é importante você ativar o seu corpo búdico, o seu corpo da sua sabedoria interior. E para isso a gente utiliza dois instrumentos. Um é a autorreflexão e o outro é a empatia. Autorreflexão, que é a capacidade de você parar um pouco o seu mundo e fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão sobre você, sobre o acontecimento, sobre a sua vida, sobre uma determinada circunstância. E utilizando a empatia, ou seja, você ir com um olhar de aprendizado, um olhar de você se colocar no lugar do outro, de você entender todo o cenário, de você entender todos os atores que estão lá naquele momento. Vê só, quando a gente percebe que a vida ela é assim mesmo, fluida, que ela é dinâmica, que ela é mutável, que ela é muito mental e ela é interligada, a gente deixa o processo da vida acontecer. E isso
a gente desenvolve através do desenvolvimento da nossa sabedoria interior. O conhecimento em geral e o autoconhecimento em especial, ele requer praticidade, ou seja, você adquire o conhecimento e você tem que colocar isso na prática do seu dia a dia. Senão você vai ficar com aquele conceito que o Flávio Augusto fala muito, que é da obesidade mental. Você tem o acúmulo de informação, mas você não coloca isso em prática. Então você se torna um obeso mental. Esse conceito ele é bem interessante e eu gosto muito de falar sobre ele. Então, vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Então, o autoconhecimento ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é você saber como você pensou, sentiu, agiu e reagiu, a motivação disso no seu passado. O segundo pilar é você ter um conhecimento sobre você como está agora, como você pensa, como você sente, como você age, como você reage, o que é que te motiva a ter uma determinada reação. E o terceiro pilar é como você quer pensar, como você quer sentir, como você quer agir e reagir. Isso é bem interessante porque a gente acha e pode ter a impressão de que o passado é o mais importante, mas não, o que define você é o futuro. Então, o passado, a informação sobre o passado, o que aconteceu no passado, como você agiu no passado, ele pode definir o seu karma, mas ele não é uma definição de você, de quem você é. Quem você é muito mais o futuro, aquilo que você quer realizar, os frutos que você quer entregar para o planeta Terra, os frutos que você quer deixar para a vida, para o universo, a sua contribuição. Então é muito mais importante, define muito mais você, quem você é, o seu futuro. E há um conceito ligado a isso que eu gosto muito, que é um conceito da física quântica, que é o futuro define o passado. E no autoconhecimento é muito isso. Sempre é o futuro que vai definir o seu passado. O que vai definir quem é você é o seu futuro. Isso é bem interessante, né? Então, eu vou falar aqui sobre autoconhecimento e vou trazer provocações, reflexões, informações até novas para você, com o objetivo mesmo disso, de você, além de sair da caixinha, de você ir em busca da sabedoria. O autoconhecimento ele requer uma praticidade de transformação pessoal. O autoconhecimento ele só tem valor se ele vai trazer algum processo de mudança na sua vida. Se você vai com autoconhecimento em busca da jornada do autoconhecimento apenas para reforçar traumas, complexos, bloqueios, raiva, ódio, sentimento de vingança, buscar um culpado. Se você vai para o autoconhecimento com esse objetivo, você apenas está fortalecendo o seu passado e você está fortalecendo também o seu corpo emocional. Não há um autoconhecimento, na verdade. Você apenas engessa a sua vida, fica presa no passado. Também, se você vai em busca do autoconhecimento com uma mente crítica, com dogmatismo, com preconceitos, com o objetivo de racionalizações, de autoafirmações, se você vai com isso em mente, se você vai com essa postura, você apenas está fortalecendo o teu corpo mental inferior e você está tão somente racionalizando problemas seus presentes. Então não há um autoconhecimento, não há valor para você, não há um aspecto de transformação interior. Até aí tudo bem? Posso avançar? Está tranquilo? Então,
Se você, na medida que você vai em busca do autoconhecimento, então o autoconhecimento, é importante você ativando o seu corpo da sabedoria, o seu corpo sutil, a sua capacidade de desenvolver em você a sabedoria. Você vai com autorreflexões e empatia. Ou seja, você vai lá para o seu passado, você vai analisar os atores daquela cena de uma forma empática, de uma forma amorosa, buscando compreensão e entendimento. Um exemplo, vamos lá, prático. Se você é uma pessoa que você tem uma carência, você se sente rejeitado, você identificou que você tem uma rejeição, essa rejeição ela tem a ver com você como criança, em determinadas situações você sentiu rejeição da sua mãe. Então, você para a sua vida e você vai fazer um processo de autoanálise disso, do seu passado, você vai olhar a sua criança interior com empatia, se colocando no lugar dela, buscando entender. E é uma criança, então uma criança ela não tem a consciência, ela não tem instrumentos de percepções que você hoje como adulto tem. E também você vai olhar para sua mãe, para entender quem é essa atriz, né? Esse papel que ela está representando, essa pessoa, né? E que ela tem seus problemas, que ela tem suas dificuldades, que elas têm as coisas a serem superadas. E são situações dela, ela não é algo pessoal com você. É dela no papel de mãe. E isso pode ter acontecido apenas em uma situação esporádica, momentânea. Só que para você, como criança, aquilo tocou muito, aquilo criou uma ferida, aquilo gerou um trauma. Então, na medida que você vai olhar a situação com um olhar de entendimento, você começa a fazer um trabalho de ressignificação. E você começa a fazer um processo curativo interior. Então, o autoconhecimento ele vem trazer também isso, uma autocura interior. Sim, então, e isso é importante na medida que você coloca isso. Outro exemplo, vamos lá, um outro exemplo, comigo. Então, o Álvaro teve o primeiro casamento. Então, eu no primeiro casamento, como é que foi o Álvaro no primeiro casamento? Então, eu posso fazer uma autorreflexão sobre isso. Né? Que pontos eu falhei, que pontos eu acertei, o que eu poderia ter melhorado e não melhorei. E também minha ex-esposa. Então, com um objetivo de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de aprendizado. Para quê? Para eu fazer agora esse novo papel de marido no segundo casamento melhor. Então, vê só. Esse é o papel do autoconhecimento. É de você ter a condição, na medida que você pratica, de você ter uma autoconsciência mais desenvolvida, um empoderamento pessoal, uma libertação, uma capacidade de entendimento de melhor sobre você também, de você ter você na mão. Isso é bem interessante, isso é libertador, isso traz um empoderamento pessoal. Eu super indico. Também, para facilitar você nesse caminho em busca do teu autoconhecimento, nessa sua jornada interior, eu super indico para quem nunca fez, fazer mapa astral. Então aí, aqui, alguém já fez mapa astral? Já fizeram? Então, quem já fez mapa astral, eu super indico. Quem não fez, por favor, faça. E eu até indico aqui a Jamile, uma excelente astróloga, para trabalhar nisso. Sônia, super indico fazer. É fundamental para o autoconhecimento. Você fazer seu mapa astral. Você vai ter uma ferramenta muito grande e importante de autoconhecimento. Super indico, super recomendo, mesmo. Vê só, e a astrologia não é horóscopo, né? Então, o horóscopo é o quê? 5%, sei lá quanto por cento.
né? Não é nada perante ao mundo que é a astrologia, o conhecimento astrológico. Então você saber quem é a sua Lilith, onde está seu Sol, a sua Lua, em que casa está qual é o seu ascendente, né? Em que casa está a sua linha, a sua carreira, onde está, que desafios você tem, quais são os aspectos desafiadores, enfim, putz, tem um leque muito grande de informações de autoconhecimento. A gente até, e aí isso é bem interessante, a gente até deu de presente para uma amiga um mapa astral. E aí a gente pediu assim, olha, dá um feedback, o que você achou sobre isso, sobre mapa astral? E ela disse assim, olha, foi maravilhoso, mas foi horrível. Aí eu disse, mas por que foi maravilhoso e horrível? Porque ela me falou de coisas que eu não estava preparado, eu não queria escutar, eu não queria me ver, eu não queria aceitar isso em mim. E eu achei um grande feedback sobre autoconhecimento, né? Então assim, ela teve assim na lata um mapa de possibilidade de transformações, só que a pessoa não queria esse processo de autotransformação, de autoconhecimento. E isso foi até um aprendizado para a gente aqui, de a gente dar o mapa astral apenas àquelas pessoas que estejam nesse processo de querer se autoconhecer. O mapa astral, sim, ele é único, você faz uma vez um mapa astral, ele é único nessa sua encarnação, e você pode fazer, que eu também super indico, é a revolução solar. Então todo ano você pode sim ver a tendência do ano, os desafios, que mês é bom fazer uma coisa ou outra, mas é importante fazer primeiro o mapa astral, e depois você fazendo a revolução solar, você tem uma ferramenta de autoconhecimento, putz, muito bom. A Jamile até, ela fez foi uma dica astrológica, foi semana passada, foi bem interessante. Ela começou dando umas dicas lá, falando uma série de coisas. Aí teve uma pessoa que disse assim, poxa, você está falando um bocado de coisa que eu não sei o que é. Porque há um mundo aí de conhecimento, de informação, né? A gente tem o preconceito de achar que astrologia é só horóscopo, é só saber qual o signo e pouca coisa. Então, se é bem interessante fazer, eu super recomendo. Tá dado aí a dica, né? Assim, eu fiz com a Jamile, super indico da Jamile, a jovem mística. A Jamile, inclusive, ela tem até um apelido que os clientes chamam, que ela é a bruxinha quântica, que aí a pessoa se reconhece. E é bacana porque quando você coloca o conhecimento no papel, né, você consegue visualizar melhor, você tem uma percepção melhor. Tem coisas que você tem e você não consegue processar direito, você não está bem claro para você, mas quando você pega lá o mapa, putz, então fica claro, né? Sim, eu vou passar o contato dela, da jovem mística. Então assim, não é tão jovem, mas ela ainda é muito mística, a Jamile, super recomendo. E aí, só que tem uns pontos interessantes ligados à astrologia aí. Primeiro que é importante você entender que a vida, ela se processa através de polaridades. Então, naquele signo há os dois polos. Então há a teimosia e há a flexibilidade. Então há a generosidade e a mesquinharia. Então é importante você identificar em que polo você está. E o que é mais importante ainda, que polo você quer estar. Então, em que polo você vai estar? Então isso é o mais importante.
né? Porque vê só, tem gente, por exemplo, que não gosta de tomar banho. Então eu até sei mais ou menos qual é o signo que não gosta muito de tomar banho. Mas esse signo que não gosta de tomar banho, ele tem o quê? O aprofundamento, uma limpeza interior. Na medida que você trabalha isso, você gosta de tomar banho. Então assim, vê só como é que é. Depende, ela é jovem, depende assim de quem tá de acordo com o prisma de alguém, né? Para alguns é jovem, para outros nem tanto, mas enfim, de qualquer forma, ela continua sendo muito competente, né? Ela é jovem, mas ela tem uma sabedoria velha, e isso é muito importante, isso que é muito importante, né? E ela continua, super indico. Então, vê só, outro exemplo de situação ligada ao seu conhecimento que vem com o mapa astrológico. Vamos lá. A pessoa, ela fez o mapa e viu e foi falado que ela tem muito elemento fogo. Tem muito elemento fogo. Então, por exemplo, ela é do signo de, vamos lá, um exemplo, signo de Sagitário com ascendente em Áries. E lá nesse mapa foi identificado e foi falado que ela tem uma tendência a se deixar levar por raivas, por explosões violentas, por surtos violentos, né? Então assim, numa situação como essa, o que uma pessoa fez ligado a isso? Eu vou dizer, a pessoa pode, e isso é muito ruim que eu vou falar. Uma pessoa pode, sendo esse o mapa dela, tendo essa informação, ela pode racionalizar. Então ela pode despoderadamente começar a tocar o terror da violência, da raiva, da agressão desmedida, explodindo, tendo surtos de explosão, né? Então assim, e essa pessoa pode dizer, não, eu estou sendo autêntica, eu estou sendo eu mesma, eu estou sendo eu na minha essência. Então assim, vê só, você não está sendo você na sua essência. Então, para mim, isso é já na maionese, isso é apenas você, além de viajar na maionese, você está apenas justificando um descuido espiritual seu, uma falta de disciplina interior. Por quê? Você nunca é uma negatividade sua, você não é uma característica desafiadora que você tem que superar, você nunca é algo que te faça mal e que faça mal às pessoas ao redor. Então, essa é uma auto-reflexão interessante sobre autoconhecimento, quando a gente começa a praticar o autoconhecimento, né? Que é ter essa sobriedade. Então, que você não é aquilo que causa mal, né? Vê só, gente, e na medida que você encara o autoconhecimento, essa jornada do autoconhecimento, com coragem, com honestidade consigo mesmo, honestidade intelectual, com humildade, com resiliência, pronto, você aí sim tem um verdadeiro empoderamento, aí sim você tem as transformações que são necessárias para a sua vida, né? A vida, ela é transformação. A vida, ela é constante mudança. Senão não é vida. Então, até aí tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo... Rapaz, eu tô meio perdido só para variar do horário. Então, não sei que horas tem, não sei se já tá para terminar
ou se tem muita coisa. Mas, vou avançando. Enfim. Sim, o que? Tá terminando o horário? Ou ainda tem tempo? Então, tem tempo. Então tá bom. Então vamos lá. Falta 30 minutos, caramba, não vou conseguir, não vou ter mais o que falar daqui a pouco. Vou começar a enrolar aqui. Então, vê só, quando você vai em busca do autoconhecimento e você começa a trabalhar e desenvolver em você sua autoconsciência. Então você começa a ter você na mão. Então você sabe quem você é, o que é que você sente, por que você está sentindo, por que você está pensando, o que é que te motiva, qual é a tua reação, o que é que te faz agir em determinada situação. Então, e mais, aquilo que você quer alcançar, né? Aquilo de futuro que você quer. Então, quando você se tem na mão, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E aí você está desenvolvendo o caminho você desenvolveu a autoconsciência. Então, o autoconhecimento, ele gera frutos, que é a autoconsciência. Então você já não é mais uma pessoa que é levada apenas por impulsos, por condicionamentos, já não é mais algo assim. E vê só, impulsos e condicionamentos não é você, né? Então você não é o hábito, né? São impulsos, são condicionamentos. A gente tem uma neuroplasticidade, a gente tem a capacidade de mudar, né? Inclusive até o aspecto físico orgânico, então está sempre em transformação, né? O seu corpo ele se transforma, as células se transformam. Você não tem a mesma célula, você muda o seu corpo todo em um ano. Então tem células que se transformam e se renovam em questões de meses. Então você não precisa ficar engessado dizendo que você é um condicionamento, porque esse condicionamento ele é espontâneo. Ele é um condicionamento que é o teu hábito, que ele é habitual, mas você pode mudar o hábito. Na medida que você muda esse hábito, aquele hábito ele começa a ser espontâneo. Então, nós somos uma raça com condições de adaptação, de adaptabilidade. E aí, ou seja, você pode sim ter acesso à informação e montar uma estratégia sua de direcionamento, de mudança de rota. E isso é autoconhecimento. Isso você começa a desenvolver a sua autoconsciência. Então você não é mais apenas algo que... Você não é uma folha ao mercê do vento. Tem um filósofo, eu não estou me lembrando o nome, que ele fala isso, que é na reação que o homem se mostra quem ele é. A pessoa se mostra que é na reação. E aí você fica senhor das suas reações. Isso quando você começa a você ter consciência das suas ações e reações e você consegue transformar. Então, você estava aborrecido e chateado porque aquela pessoa foi injusta com você e você consegue virar a chave e não se importar com a opinião do outro. Pronto, você aí está desenvolvendo a autoconsciência. Você já está praticando o autoconhecimento de forma aprofundada. Porque o conhecimento que você tem, que você adquire, na medida que você se conhece e se estuda, você tem que colocar isso em prática em você mesmo. É no dia a dia, é numa situação de crise, é naquela situação em que você ia entornar o caldo. Não, você consegue parar, você consegue refletir, você consegue analisar e você consegue mudar
a sua reação, você consegue mudar o seu direcionamento. E aí você começa a ter outros hábitos e você começa a ter uma outra natureza, uma outra realidade espontânea. Vê só, a gente falou aqui de autoconsciência e tem o outro aspecto. Na medida que você tem autoconsciência, é importante também você saber e desenvolver sua autoimagem, sua autoidentificação. Afinal, quem é você? A palavra, a frase mais importante, mais poderosa, cósmica, é o eu sou. Então, quem você é? Ponto de interrogação. Vê só, você não é uma carreira, uma profissão. Você não é uma filosofia, uma ideologia. Você não é uma nacionalidade. Você não é uma crença religiosa. Você não é um papel social que você desempenha. Então, isso são papéis transitórios, sociais. Então você utiliza isso, é uma roupa que você utiliza, é uma roupagem que você coloca. Mas isso é transitório, você pode tirar essa roupa e colocar outra. Você não é isso, você não é a roupa. Você é aquela consciência que veste aquela roupa. Então, quem você é? Se você se identifica com uma profissão, putz, você não conhece quem você é. Se você se identifica com um partido político, um time de futebol, você não sabe quem você é. Então, quem você é? Isso é uma pergunta que com autoconhecimento você vai trabalhando isso. Isso o eu sou. Ele é a frase mais poderosa. E essa é a pergunta com a resposta dos milhões. Quem você é? Vê só, você também não é uma dificuldade. Você não é um desequilíbrio, você não é uma doença. Isso você não é. Então quem você é? Você não é uma característica negativa. Então, aquelas pessoas que se identificam assim, eu sou diabético. Não, você não é diabético. Você está num estado transitório em que você tem diabetes. Mas você não é diabético. Isso é transitório. Eu sou medroso, eu sou depressivo. Não, você não é. Isso são coisas transitórias, momentâneas. Então, é importante você se desapegar e abrir a mente para saber quem você é. Quem você é? Então, o autoconhecimento ele vai trazer isso. Você sabe quem você é. E aí, é por isso que é importante se aprofundar nisso. O que eu trago para ajudar nesse processo de autoconhecimento é que você não pode ser algo ruim, porque você não é uma criação ruim, você não é um ser negativo, você não é pecador, não foi feito para ser ruim. Então você não é mau, você não tem isso. Vê só, a questão dos polos, que eu falei. Então vê só, o polo, os atributos cósmicos da criação,
o que realmente são, o que realmente é, são atributos positivos. Um exemplo, amor. Amor é um atributo positivo. É um valor cósmico, o amor. A ausência do amor é o polo negativo dele, que é o medo. Então, assim, um polo positivo, um atributo cósmico positivo é a fé. A ausência da fé é a dúvida. Um atributo cósmico positivo é a prosperidade. A ausência de prosperidade, o atributo negativo, é a decadência. Então, é aquela história de que não existe a trevas, existe apenas a ausência de luz. Na medida que você coloca a luz, desaparece a trevas. Então, o que é na realidade, que não é transitório, que não é ilusório, são esses atributos cósmicos. Ou seja, você sempre é aquilo que você entrega para o mundo, aquilo que você está aqui para contribuir, aquilo que você dá, aquilo que você compartilha. Por isso, a outra dica que eu dou é, além de você fazer uma mapa astral, lá tem muitas dicas ligadas a isso, sobre o que você veio realizar aqui, o que você veio entregar para o mundo, porque a gente é feito para entregar, para expressar, para contribuir. Isso é você, isso é qualquer um, isso sou eu, isso é você. Então, na medida que você sabe isso, então é importante, além do mapa astral, é muito bom que você saiba quem é o seu orixá de cabeça, quem é o seu adjuntor. É muito bacana você saber qual é o seu raio cósmico da criação, qual é o seu raio cósmico de alma e dessa encarnação. Então, na medida que você sabe qual é o atributo da qual você foi formada e que você tem como missão, como propósito, entregar isso para a vida, você é a expressão desse atributo. Isso é você. Então, você é o atributo positivo que você irradia, que você expressa, que você manifesta. E aí tem as várias formas que você pode expressar isso. A Carol falou, olha, eu sou o amor. Então, terceiro raio cósmico. Então, ela é amor. Então, ela vai ver as formas que ela expressa esse amor. E aí pode ser uma profissão, pode ser um papel social, pode ser uma coisa ou outra. E aí você vai ficar alinhado com a sua vida. Aí a sua vida tem sentido e significado. E aí você começa a viver a sua vida. Então, a vida está aonde você coloca o seu coração. E você coloca o seu coração naquele que é seu valor principal, o seu valor de existência, o seu valor de realização. Isso é bem bacana. Então, na medida que você coloca e tem essa consciência e desenvolve em você essa autoimagem, essa nova identificação, o caminho se abre para o autoconhecimento. E aí tudo faz muito mais sentido e tudo fica muito mais fácil. Por quê? Porque você vai apenas fluir aquilo que você é. E você, na medida que você flui o que você é, pronto. Se você é amor, você não é consciência de medo nunca. Se você está na consciência de medo, calma aí. Qual o seu atributo cósmico? O que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? Qual o seu propósito? Qual o seu raio? Qual o seu orixá? Então, assim, e pode até fazer um paralelo que tem, inclusive com a astrologia, isso. Só que ele não tem a sequência normal. Então, por exemplo, só o primeiro raio,
O primeiro raio cósmico, que é do raio azul, ele é o Áries, que é o primeiro signo zodiacal. Mas os outros aí não. Aí é um conhecimento esotérico. Mas tem. Então, os 12 raios cósmicos da matéria escura e da energia escura, cósmico, eles estão na casa zodiacal, as representações. Então, na medida que você também consegue identificar isso, pronto, isso também ajuda muito. E aí você vai fazendo as análises e as informações e juntando o teu quebra-cabeça do teu autoconhecimento de quem você é. Até aí tá tudo bem, gente? Tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Opa, pois não, diga aí. Qual é a pergunta, Célia? Te agradeço, Carolzita. A Célia quer saber um pouco mais sobre o corpo búdico. Então vamos lá. Então, a gente tem, além desse corpo físico, material, esse veículo, a gente também tem outros corpos sutis. E esses corpos sutis, eles têm, vamos colocar didaticamente, a gente pode dizer assim, corpos sutis inferiores e corpos sutis superiores. Então, todo o trabalho é feito para que a gente possa trabalhar bem, limpar, transmutar, resolver situações dos corpos sutis inferiores. Em especial, eu falei aqui no corpo emocional, no corpo mental inferior. Como você trabalha isso? Como você consegue transmutar isso? Você consegue ativando seus corpos sutis superiores. Um deles, que eu trouxe aqui para ser trabalhado e ativado, exercito praticado, ou seja, você vai colocar na academia para malhar ele, corpo búdico. Como é que você faz isso? Com autorreflexão e empatia. Tendo um olhar pelos acontecimentos da sua vida, do passado, do tudo que aconteceu com você, procurando sabedoria, entendimento, identificando as chaves de interligações, sem nenhum tipo de emotividade, de racionalizações, mas muito mais de compreensão, de entendimento profundo, de uma mente mais ampla, uma visão mais ampla do que acontece na sua vida. E isso você trabalha quando acontece uma situação, você para seu mundo e você reserva um tempo para você mesmo, para você refletir, para você analisar uma área da sua vida. Isso pode ser feito através da terapia, de uma terapia com psicólogo, com psicoterapeuta, ou pessoalmente, individualmente. É com você. Mas você pode, individualmente, trabalhar a autorreflexão. O papel de um psicólogo, de um psicoterapeuta, ele vai trabalhar o quê? Ajudar você. É como se ele fosse um personal. Ele vai estar lá dando você um apoio para você levantar os pesos da autorreflexão, da empatia, para você ativar ele. Na medida que você ativa, pronto. Então você deixa de colocar uma carga muito grande no mental inferior e no emocional, com culpas,
com negatividades do que tem lá, e aí tem as transformações. Está explicado sobre essa questão do corpo búdico, Célia? Jamile. Então sim, é isso mesmo. Então, cada signo é de um determinado raio. Cada casa zodiacal é de um determinado raio. Assim como o dia da semana é de um determinado raio. Isso é um conhecimento mágico? Tem sim. Então, o primeiro que é o Áries, ele é também o primeiro raio cósmico, que é o raio azul. Agora, o segundo, que é o touro, não é o de sabedoria. O de sabedoria é outro. Assim como o terceiro, que seria o raio cósmico do amor, não é Gêmeos. Então, assim, aí depois vai mudando, para não ficar assim tão na cara, mas tem sim. Então, cada signo ele corresponde a um raio cósmico, aos 12 primeiros, assim como o dia das semanas também. Então, o dia das semanas ele tem relação com a astrologia e tem relação com o raio cósmico. E isso, por exemplo, a Sônia está dizendo, ela é ariana, então ela nasceu no signo de Áries. Junto com isso tem ascendente, tem outras coisas. E aí começa a brincadeira de identificar mesmo, porque às vezes a pessoa tem só o signo, mas eu não me identifico com esse signo. Aí tem a ver com ascendente, tem Sol, Lua, enfim, aí é a Jamile para mostrar para você, para fazer sentido. Você vai ver que vai fazer sentido na medida que ela vai falando sobre isso. No mapa astral explica. É por isso, Sônia, que eu super recomendo. O mapa astral explica tudinho, sim. Fica bem explicado. E não é nada não, eu não estou ganhando nenhum por fora. A Jamile, ela é uma excelente astróloga. A astrologia, ela tem muito a ver com o processo terapêutico. Isso é um dos aspectos que eu gosto muito na Jamile. Então, não é para racionalizar, para empedrar. Não, é terapêutico. Então, a astrologia é um processo terapêutico. Bem interessante. Oi, Rita, tudo bem? Saudade de você. O autodescobrimento influencia nas condições de saúde em geral? Sim. Sim. Então, por exemplo, vamos lá. Se você é uma pessoa que você está no padrão da tristeza, da mágoa, do ressentimento, você está cultivando em você uma doença crônica futura. Então, assim, se você tem culpa, assim, pesada, assim, você é viciado em culpa a nível pesado, assim, se uma pessoa é assim, ela está criando, né, ela está cultivando um campo para um câncer, por exemplo. Então, claro que depende de pessoa para pessoa, mas mágoa, ressentimento, doenças crônicas, fibromialgia, a pessoa que é muito raivosa, problema no fígado, medo, rins, e assim vai. Então, na medida que você... E aí, isso que é bacana, porque a gente gosta muito de ser terapeuta. Quando eu falo a gente, sou eu e todo mundo do Sala Quântico. A gente gosta muito de ser terapeuta. Por quê? Porque a terapia, o processo terapêutico, ele é sempre feito em 4 mãos. Então, assim, a pessoa ela se transforma no processo de cura. Não há cura sem transformação pessoal. Porque senão a pessoa vai continuar fabricando doença. Então, o processo terapêutico ele não é de controle de doença, mas de estabelecimento da autocura.
E isso é feito com os insights que a pessoa começa a ter de mudança. É por isso que eu falo isso, que o processo é sempre 4 mãos. Tem um momento que é da pessoa com ela mesma, para fazer os insights, as mudanças. Vem informação de autoconhecimento para ela, e aí é trabalhando, né? Vê só, aquela pessoa, eu esqueci de falar, mas posso falar agora. Aquela pessoa que adora o mantra de Caymmi, né? Você sabe qual o mantra do Caymmi? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, sempre Gabriela. Então, essa síndrome de Gabriela é um desequilíbrio, é uma doença. Da pessoa que se empedra e se engessa, que ela é assim, e mesmo assim, é cabeça dura, ela vai bater muito a cabeça. Até montar um dia. Né? Então, sim. Então, na medida que a pessoa faz as transformações pessoais, pronto, a causa é trabalhado e é uma mudança, há uma cura. Quem vibra no medo. Então, vamos lá. A consciência do medo, ela tem é um dos padrões de consciência do medo. Ele tem o medo, tem a tristeza, tem a vergonha. Então, esses são os padrões conscienciais mais baixos do ser humano. Então, quem vibra no medo, ele vai trazer para si, cultivar para si uma série de doenças. E ele não vai ver o seu propósito, porque, como eu falei, o medo, ele é um desequilíbrio. Então, é algo transitório. Ninguém nasceu para ser medo. Ela caiu no medo, ela está presa nessa armadilha, é algo transitório. Ninguém foi criado cosmicamente no padrão do medo, é o padrão do amor. Tem mais alguém com alguma pergunta? Eu respondi bem, Rita? Tá tranquilo? Também, Sônia? Respondi? Legal, te agradeço. Então, legal. Então, tem mais alguém com mais alguma pergunta? Seja bem-vinda, Adria. Faltam 5 minutos. Tá, 5 minutos. Legal. Tem mais alguém com alguma pergunta? Então, lá no canal da Automestria, tem no YouTube, no canal Automestria, que é o meu canal, lá tem uma série de vídeos ligados a autoconhecimento. Tá? Então, assim, sobre culpa, sobre raiva, sobre a importância que tem o autoconhecimento. Então, eu super indico ver lá os vídeos, e a gente está aberto aqui no Solar, eu e todo mundo do Solar, para temas de live, sabe? A gente gosta muito de proporcionar isso. Então, gente, tem alguém mais com alguma pergunta? Então, agradeço profundamente. Eu vou terminar a live sempre não, mas eu vou terminar essa live trazendo um pensamento, uma frase do Jung, né? Que ele fala o seguinte, que eu não sou o que aconteceu comigo. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolhi me transformar.
Ou seja, quando você escolhe fazer o seu processo de transformação, quando você escolhe fazer o processo de transformação pessoal, você se encontra. E é apenas isso mesmo, você ativa. O grande magia da vida é essa, é a gente conseguir se tornar aquilo que a gente já é. Então assim, e é por isso que é um caminho do coração. O seu coração sabe quem você é. Ele só ajuda você a ativar quem você é, a você se descobrir, a você seguir o seu caminho da sua felicidade. Que é isso que importa. Na medida que você expressa quem você é, que você manifesta, você contribui para o jogo cósmico. E aí você cumpre o seu papel, a sua missão. E você é melhor. Você se torna uma pessoa melhor porque você está exercendo quem você é. E aí você encontra a sua vida. Aí tudo faz sentido. Então a vida começa a ter significado e você deixa de apenas existir para começar a verdadeiramente viver. Então é isso, gente. Agradeço muito a presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa live. O canal é Automestria lá no YouTube. Agradeço. É isso. Um beijão a todo mundo. Agradeço muito quem ficou com um tema bem interessante, e é difícil buscar autoconhecimento. É algo nobre e enriquecedor e um ato de coragem, de amor consigo mesmo. Então agradeço a todo mundo que esteve presente. Um beijão a todo mundo aí. A gente se vê por aí, tá? Um beijão.